Olá pessoal, boa tarde. Vamos hoje falar um pouquinho de exemplos ali da onde a automação pode ser aplicada e como ser aplicada, tentar fazer algumas demonstrações de vídeos e de processos que foram automatizados e discutir alguns processos. Então, se durante aqui a conversa, fica à vontade para mandar aqui no chat perguntas ou questionamentos de processos, que eu tento falar um pouquinho sobre eles. Se eu tiver um vídeo, eu demonstro também, tá? Então, vou começar aqui, primeiro me apresentando, né? Eu sou o Adalberto, eu sou um dos sócios da Bit9, a gente trabalha com automação há mais de 5 anos e vem trazendo grandes ganhos. Então, tem meus contatos, fica à vontade para mandar uma mensagem no LinkedIn, um direct ali no Instagram, Facebook. Vamos lá, né? Primeiro, eu gosto sempre de começar a gente falar um pouquinho como escolher o que automatizar antes de falar onde a gente pode automatizar, né? Lembrar que com a tecnologia RPA a gente consegue automatizar quase tudo, né? Mas nem tudo vale a pena ser automatizado e nem tudo deve ser automatizado. Então, só relembrando do último que a gente falou, né? Para escolher melhor, a gente tem que pelo menos atender duas caixinhas aqui, né? Então, sejam processos intensivamente manual, que tenham alto volume, que sejam simples, que seja intensamente repetitivo, baixo volume de exceção e alta probabilidade de erro humano. Não precisa atender todos, mas pelo menos duas caixinhas é o ideal, porque com duas a gente já vê ali que é um projeto que vai trazer um ganho, tá? Estou relembrando um pouquinho do passado, né? E os principais ganhos do RPA, né? É a parte de eliminação de erro, melhoria na parte de conformidade, reduzir o tempo de atendimento, liberar o time para outras atividades que agreguem mais para a companhia, reduzir horas extras do time. Se o seu time fica ali trabalhando fora do horário para fazer entregas, um robô poderia fazer aquilo e deixar seu time curtir mais a família e o tempo ou se dedicar a estudos. Criação de um Big Data, toda a informação que passa pelo robô ela pode ser tabulada. A gente tem que aproveitar isso também, né? Auxílio na tomada de decisão, se eu tabulo as informações, posso gerar um dashboard e dali vocês conseguirem, os gestores terem um auxílio na tomada de decisão e redução de custos. Então, vamos lá, vamos para a pauta de hoje, né? Quais áreas, né? Qual segmento que a gente pode automatizar? Na prática, tendo atividade repetitiva, dá para automatizar. Mas hoje eu vou focar em 4 áreas aqui principais, né? Eu acho que é onde acaba tendo um maior volume, pelo menos no último ano, que são as áreas de RH, compras ali, financeiro e fiscal, e o jurídico, tá? Vou passar um pouquinho, vou contar um pouquinho dos processos, e aí aos pouquinhos a gente vai descrevendo. Então fica à vontade nesse meio tempo de mandar perguntas, que eu respondo elas aqui, e se tiver exemplos de processos, que tem um site, me manda que eu vou respondendo aqui também, tá? Então vamos lá, vamos começar por RH, né? Quando a gente pensa em RH, a gente sempre pensa a área como gestão de pessoa, contratação e tudo mais. Mas a gente esquece que o RH faz muito trabalho também repetitivo. Não que o robô também não consiga ajudar. A gente tem, por exemplo, casos de robô que eles acessam ali sites de seleção de currículos, faz a baixa, uma pré-classificação com pontuação de notas, lendo muitas vezes o currículo e procurando palavras-chave para ajudar quando tem muita gente para uma vaga, né? Ali mais um trabalho de hunter ali que para esse cliente. Mas existem outros processos ali, como o processo de folha, né, que é praticamente fazer a consolidação de tudo, a validação, acessando mais de um sistema muitas vezes, para fazer a parte de folha de pagamento. É uma atividade que tem no RH, é uma atividade que normalmente ali tem duas pessoas dedicadas, dependendo do tamanho da empresa, que fica praticamente consolidando informações num relatório e aí é, é, trazendo para a gente, né? E aí, vindo de folha, tem a parte de consolidação de horas extras também, né? Quando recebe o reporte de horas das áreas, desde que seja uma área, vamos imaginar uma consultoria, que ela manda ali, olha, eu trabalhei X horas para o cliente tal, ela põe num sistema ou ela pode mandar num Excel. O robô consegue coletar todos esses, consolidar, fazer uma separação até por gerente, para o gestor aprovar isso num fluxo e depois ele fazer a consolidação lá para o processo de folha. Então, são processos do dia a dia do RH que muitas vezes a gente não imagina que dá para automatizar.
Ah, mas tem exceções, tem regras, mas tipo, são poucas, a gente consegue atender, o robô consegue. Com muitas também, mas aí um robô que muitas vezes não vai trazer o ganho, o tempo de projeto acaba impactando. Mas se a gente pegar ali processos, clientes do ramo jurídico, que normalmente ali você bilheta a hora para um cliente direto, né? Eu estou trabalhando depois do meu horário, mas eu estou trabalhando para aquele cliente, e aí eu monto um relatório ou no sistema ou num controle à parte e mando para o RH, para o meu gestor aprovar e para o RH, e o RH consolida e manda muitas vezes para o gestor fazer uma segunda avaliação. Tudo bem, ele me mandou ali no dia a dia, eu fui aprovando, mas deixa eu ver o consolidado, até para ver se vai mandar tudo para o cliente, fazer um crivo ali. Então, são processos que podem sim ser automatizados. Como folha de ponto, a gente tem em alguns clientes onde o robô ele vai nos sistemas, né, nas catracas, agora com o virtual em alguns sistemas à parte, ali SaaS, busca essas informações, traz, consolida ali com os dados cadastrais no sistema e aí cria o consolidado da folha de ponto. E aí passa para o analista já separando, por exemplo, ali, dias de atraso, dias que trabalhou um período menor, justamente para o analista ver se teve atestado, se teve alguma justificativa, se tem algum e-mail do gestor, e mandar mais consolidado. Então, não é que o robô simplesmente só consolida aqui, dá para fazer, mas ele também pode sinalizar as situações que saem do padrão. Ah, eu quero que sinaliza sempre que meu funcionário, em vez de ter trabalhado 8 horas, trabalhou 6. Então, vai estar ali pintado em vermelho. O analista não precisa olhar linha a linha para achar aquele caso. O robô já deixa até em caixa alta ali, ou pintado realmente, para o analista já entrar, olhar aquela linha específica, fazer uma busca, por que que naquele dia o funcionário esqueceu de bater o ponto ou bateu antes. Justamente um processo que pode ajudar no dia a dia do analista. Ah, mas estamos no home office, mas muitas empresas aderiram a software SaaS ali, que fazem a geolocalização e pegam o ponto e faz. E só o robô vai lá e baixa desse software a relação de ponto também. O famoso FUP de aprovação, que é cobrar as aprovações dos gestores, esse tipo de coisa. Então imagina que o robô fez lá o lançamento, consolidou as horas extras e mandou para o gestor fazer a aprovação ali via sistema. O robô pode consultar via sistema se o gestor aprovou ou não e fazer cobranças diárias a cada 2 dias, 3 dias, com a frequência que for combinada, para fazer aquele FUP, né? Olha, você não aprovou ainda, faltam tantos dias para o processo de pagamento ser finalizado. Se você não aprovar até esse dia, o seu funcionário vai ficar sem hora extra, né? Então faça a validação e aprove. E aí dá para estar fazendo mensagens mais customizadas ali conforme o prazo está chegando mais perto. A gente sempre conta que alguns clientes põem a persona do robô, né? Acho que eu comentei um pouquinho na outra. Mas aí com a persona, você pode começar com uma mensagem: olha, faltam 10 dias. Por favor, verificar no sistema e aprovar. Olha, 5 dias. O prazo está curto, aprove. E aí você pode ir fazendo ali e fazendo a mudança das falas justamente com esses prazos, tá? Processo de desligamento. Esse a gente tem em alguns clientes e é realmente um processo normalmente demorado, porque você tem que ali buscar, fazer a consulta do FGTS, que eu vou mostrar um vídeo ali logo na sequência. Você tem que consultar sistemas, consolidar todas as informações, criar aquele bookzinho do desligamento para falar, para fazer, para entregar, né, ou o sindicato ou para o funcionário e deixar tudo pronto. Que é um processo que, quando você tem uma empresa que tem desligamento em massa em certos períodos do ano, como no agro, que tem a parte de entre safra, é um que você acaba tendo ali 300, 400 desligamentos dia durante um período. E aí, normalmente era um processo que perdia o prazo ou contratava-se vários temporários para dar conta da demanda. E com automação você consegue justamente fazer, o robô prepara esse book, deixa tudo pronto, sinalizado o que falta, consultando ali saldo de FGTS, sistema, horas extras, férias não feitas e tudo mais, fazendo uma consolidação, levantando os pontos chaves para o analista e após isso só levando para o dia mesmo ali do desligamento. Então acaba até, a gente tem um cliente que ele desliga inclusive nos sistemas de TI, vai lá e bloqueia os usuários na TI. Ele automaticamente, quando faz o book de desligamento, tem a data, ele gera um chamado ali na ferramenta de ticket, e aí o outro robô espera dar a data e faz o desligamento ali, bloqueando todos os usuários e garantindo ali, tirando todas as evidências necessárias.
Então, é um processo vai ligando o outro, né? Processo de onboarding, um funcionário chegou, entregou todos os documentos e você tem que cadastrar eles em todos os sistemas, cadastrar benefícios como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, odontológico, plano de saúde. Imagina que o robô ele pode pegar desde o processo ali da leitura dos documentos, onde ele lê, faz o OCR mesmo dos documentos, preenche nos sistemas, vai após site a site fazendo o cadastro do Vale Refeição, Vale Alimentação, manda e-mail para o plano odontológico, faz um cadastro dentro do sistema, plano de saúde, e aí ele vai incluindo tudo automatizado e vai te dando um checklist ali. Quais passos ele já fez para aquele e até criando os usuários no sistema. Né? Se tiver uma integração ali já com a área de TI, o robô já segue para a área de TI criando os sistemas, fazendo solicitação de notebook e tudo mais. E aí ele vai dando o checklist e mandando para os gestores. Para o gestor, inclusive, ó, o cartão está solicitado previsão data tal, vale transporte, vale refeição, o usuário e senha do sistema A, B e C são esses, incluído ele nos grupos. Então você vai ter tipo um relatório ali com um checklist totalmente pronto. E aí facilitando muito mais a gestão e evitando aqueles, esqueci de cadastrar no odontológico, perdeu o prazo, esse tipo de coisa. Né? Ajuda ali você ter uma operação mais centralizada e mais controlada. E consulta do FGTS é um vídeo que eu mostrei no outro, mas eu vou reforçar nele aqui, que é um robô, deixa eu só adiantar um pouquinho, que ele vai fazer lá o extrato, busca do extrato e da chave do FGTS lá no site da Receita. Então aqui tem quais ele tem que buscar. Então ele já abre o navegador para fazer na conectividade lá no caixa.gov. Ele faz o logon com certificado digital, informa agora o número do PIS. E aí ele captura as informações. Aqui a gente ocultou, né, porque são dados pessoais, e aí ele captura isso, gera a evidência salvando como um PDF, captura essas informações para o book como texto, caso tenha que fazer algum tipo de cálculo, e aí com isso ele traz muito mais agilidade na criação do book, nas coletas, padronização e tudo mais. Tá? Plano de RH seriam esses processos que eu separei aqui, né? Mas se você tem algum processo aí, me passa que eu vou falando. A gente recebeu uma pergunta aqui, veio como anônima a pergunta, por isso não vou falar quem mandou, que é quanto tempo demora uma implementação, né? Em quanto tempo conseguimos ver o retorno, né? São duas perguntas. Então vamos pensar primeiro um tempo de implementação. Depende muito de cada processo, é uma resposta ruim, né? Mas vamos colocar o tempo médio ali de 1 mês e meio para um projeto como um processo de consulta FGTS ou um FUP de aprovação. Quando a gente fala no processo todo de desligamento, são vários sistemas envolvidos, né? E aí a gente está falando de, sei lá, uns 6, 7 robôs, né? Que vai em cada site fazer o cadastro e tudo mais. Acaba sendo um projeto ali de uns 3 meses, mas a gente vai fazendo entregas parciais, justamente para tirar do seu time essa demanda. Então considera que ali com 1 mês e meio, você já começa a ter o benefício do robô, tá? Estou falando do tempo de implementação. Tá? E o retorno depende muito quais são os indicativos da empresa para retorno. Quando a gente fala de retorno financeiro, a gente vai ter que fazer um cálculo ali. A gente vai tirar essas pessoas dessa função, levar para outra, se vai calcular isso como um ganho, né? Então, financeiro, quantidade de horas extras, quantidade de licenças que essa pessoa ocupa, né? Que essas pessoas ocupam, quantidade de seat, né? O preço do seat dela no escritório. Então, a gente vai calcular isso. Se a gente pegar uma média dos nossos projetos, a gente está falando ali de 4 meses é a média que a gente tem ali do retorno financeiro dos projetos. Né? Então, quer dizer, a partir do momento que você assinou o contrato com a gente, no 4º mês já tem o retorno financeiro, contando já o tempo de desenvolvimento. Se a gente contar a partir do momento que o robô está pronto e ele entrar em operação, a gente está falando de 2 meses ali, você já vai ter o retorno financeiro. Tá? Então, respondendo as duas perguntas, né? O tempo de implementação, em média, 1 mês e meio, e o tempo do retorno financeiro, em média, 4 meses, contando o tempo de desenvolvimento nesse tempo. Então, quer dizer, tem ali 1 mês e meio, 2 de desenvolvimento, e 2 meses, em 2 meses de operação do robô, você já tem um retorno, tá? Eu vou para a próxima área. Se tiverem mais perguntas, vão mandando que eu vou respondendo por aqui. Vamos agora falar um pouquinho da área de compras, né? É uma área que tem muita demanda repetitiva, não é só a parte de negociação ali que eles fazem, toda a negociação que eles fazem, eles levam para o sistema,
ali desde criar a requisição de compra, que nada mais é pegar o que foi negociado e lançar no sistema com todos os dados do fornecedor, né, que normalmente ocupa ali na casa dos 40%, 50% do tempo do negociador, né? A gente teve casos que isso ocupava, por ser mais de um sistema, chegava a ocupar 70% do tempo do negociador. Então quer dizer que você pega uma pessoa ali que é especializada em negociação para fazer negociação com seus fornecedores e ela passa mais da metade do tempo fazendo cadastro em sistema do que ela negociou. Então, ela poderia estar ali buscando mais redução, trazendo melhores resultados para a empresa, e ela está simplesmente fazendo um processo burocrático de lançar, né? O que seria esse processo? Estou falando de entrar ali no SAP, por exemplo, pegar o SAP como um RP de exemplo, e ir lá e lançar o dado a dado, tudo que foi negociado, né? É um tempo muito longo, né, para fazer uma atividade que agrega menos do que a negociação que foi feita. Então, todo esse processo de lançar no sistema pode ser. O que o negociador vai ter que fazer? Preencher o template, que normalmente ali é o mapa de compras, mais o template da negociação para o robô lançar. Que ele já faz na prática, quando ele entra para uma negociação, ele já entra ali com os dados básicos, né? Qual que é o preço dos outros concorrentes, qual que são as empresas, qual que é a meta que ele quer chegar. Então ele só vai preencher esse template e mandar ali para o robô com alguns dados da empresa junto, né? E aí o robô faz toda a criação da requisição de compra e responde para ele e consolida ali o que já foi feito, tá? É um bom exemplo de um processo que, por exemplo, em alguns clientes eram 15 negociadores. A partir do momento em que a gente fez a automação desse processo, sim, os 7 foram realocados para outra área que tinha uma demanda maior que não estava sendo atendida. E aí ficaram só 5 ali fazendo negociação. E era para um processo de uma estruturação de uma nova fábrica. Depois que essa fábrica terminou, que esse processo, esse robô poderia ter sido desligado, eles rolloutaram para a empresa inteira. Então, muitas vezes, algumas áreas, até certo valor, elas faziam negociações. E aí um robô que foi feito para um processo que foi automatizado para impulsionar, agilizar a construção de uma nova fábrica, ele virou da empresa inteira para fazer os lançamentos após isso, né? Então, robôs podem ser reaproveitados também. Entrada de nota fiscal, né? Então, ali compras muitas vezes está fazendo o papel ali de quando chega a primeira nota fiscal para fazer o lançamento no sistema para contas a pagar e para o financeiro. E é um processo que praticamente ele fica ali dando um alt tab, pega as informações da nota, lança e vai seguindo com aquilo. Extremamente repetitivo, sem agregar, que o robô pode fazer e ali já capturar as informações, né? Qual o valor da nota, qual o CNPJ origem, CNPJ destino, número do pedido, data de emissão, data de entrada no sistema, data de recebimento do e-mail. Adalberto, mas para que tudo isso? Né? Se eu tenho lá a nota emitida dia 20, com vencimento para o dia 1º, e o e-mail da nota chegou dia 29, e o robô rodou dia 29 e lançou dia 29, por que esse gap ali de alguns dias, de 9 dias, não foi. Por que ela não foi enviada antes? E por que isso entra como um indicador ruim para o time de compras que não está colocando input no tempo? Por que a área que mandou a nota não mandou antes? Então, são indicadores que são importantes, que justamente para você fazer a gestão do time. Olha, meu time não está errando, ele está lançando no dia. Quem está mandando atrasado é o setor, né? E aí você vai ter um indicador. Qual o setor que manda mais atrasado? Quantas notas você lança em cima porque você recebeu em cima? Qual o tempo médio de receber uma nota versus o vencimento? E aí você justifica, você se junta com o time de contas a pagar e você junto com o time de contas a pagar cria força para, olha, não dá, vocês não estão respeitando o prazo, vamos colocar uma data de corte. Então vai ajudar na gestão da área, né? Controle de estoque, criação de solicitação de compras, né? Que faz um pouquinho ali eu olho o estoque e já faço uma solicitação de compra automática, né? Mas é o time de estoque com compras, mas melhor do que chegar em compras, um pedido ali, olha, o produto está acabando, faz uma compra emergencial e tem que conseguir um fornecedor que entregue em 10 dias. E aí compras para tudo que está fazendo as negociações no meio, que estava avançando bem, que poderia ter um resultado mais significativo para fazer uma compra emergencial, porque no controle de estoque não estava muito próximo. Então, por que já não põe um robô que fica ali monitorando o estoque no dia a dia, qual que é o produto, qual a quantidade mínima, qual a quantidade versus a quantidade planejada para o mês, ou para o semestre, ou para o trimestre, dependendo do tamanho do estoque, como funciona as previsões, e aí automaticamente ele vê que baixou do estoque, ele sinaliza, né, chegou naquele nível que já pode fazer a requisição, ele faz antes, né?
nem que passe, ele já cria uma pré-requisição de compras para o comprador fazer a negociação ou para um fornecedor que já tenha o contrato fechado com os preços já tabelados e tenha aprovação do gestor. Mas ele já adianta isso e evita o momento em que compras fica ligando para todo mundo, pedindo, brigando por prazo, falando, o fornecedor falando que vai entregar no prazo, e a gente sabe que muitas vezes vai atrasar, mas ele não quer perder a venda, né? Então, quando você tem tempo, você dá tempo para o seu fornecedor, até a negociação fica melhor, porque você não está negociando prazo, você está negociando só preço. A partir do momento que você entra para uma negociação falando de prazo e preço, o comprador perde metade do poder de barganha que ele ia ter. Então vai ajudar a área também. Então a gente acabou trazendo aqui o controle de estoque justamente por causa disso. Porque a gente entende que ele consegue trazer mais ganhos ainda. Captura de pedidos em portais de clientes. Quando a gente fala de grandes clientes ali, grandes players, ele não manda o pedido. Você tem que ir lá no portal dele buscar, ou você recebe um e-mail do RP dele avisando que tem aquele pedido e você tem que entrar lá para capturar. Já põe um robô que vai lá e captura nas datas, justamente para fazer a entrada antes e você conseguir controlar melhor. Né? Acompanhamento de datas de entregas, muitas vezes fica em compra, né? Toda a parte de até acompanhar a chegada no estoque, e nada impede de um robô ali controlar desde a parte portuária, aviação ou sites de logística, para saber quando chega e ir atualizando, né? Não ficar na dependência de alguém ir lá entrar e atualizar. Sempre que tiver um atraso, o robô sinaliza, um adiantamento, o robô sinaliza também, porque ajuda na gestão do estoque. Muitas vezes está segurando a produção, ou se deu folga para um turno para evitar ficar sem estoque. E você tendo essas sinalizações, você controla a sua operação, né? E isso facilita toda a gestão da sua cadeia, né? E tudo mais. Aí vamos para os vídeos, né? Então, vou passar aqui o vídeo de criação de requisição de compra. Vou passar rapidinho aqui. O gatilho é um e-mail, onde te manda um e-mail para o robô do que foi negociado, né? Eu vou adiantar o vídeo só para não consumir muito tempo de vocês. Chegou o e-mail, ele leu, fez a validação do Excel ali, viu que está todas as informações. Ele vai abrir o RP aqui no caso, o SAP, entrou com o usuário e senha, igual a um colaborador. Ele vai fazer subir o upload do template de negociação e do mapa de compras. A gente vai aguardar ali em cima do botão Windows dar o documento criado. E aí ele vai começar a criação do pedido da requisição de compra campo a campo. Então, tivemos o documento criado e ele vai passar campo a campo, aba a aba, criando cada um dos itens e produtos, né? Nossa, Roberto, aqui a transação é a mesma, tudo igual. Podemos replicar esse robô? Sim, a gente só tem que fazer pequenos ajustes, porque a gente sabe que cada consultoria implementa o SAP de um jeito. Né? Um tem que subir primeiro o arquivo, outro sobe no final, outro sobe no meio. Então a gente só vai ajustar conforme o seu processo, mas é um setup mais rápido e uma experiência melhor. Né? Então aqui estão vendo o robô, aqui ele está numa velocidade baixa, né? Uma velocidade de homologação, para a gente ver cada um dos itens sendo preenchidos. Então ele está preenchendo os itens, depois ele vai para a parte de imposto. Enquanto isso, o Caio Pedro mandou uma pergunta aqui. Tem algum vídeo de cálculo de folha de pagamento e controle de ponto? Eu vou dar uma olhada aqui, Pedro. Se a gente tem, eu estou tentando lembrar. Cálculo de folha não, porque tem informações sensíveis ali e a gente não pode mostrar, né? Porque tem as informações do colaborador. Controle de ponto, acredito que a gente tem, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou pedir para o Paulo, que está me ajudando aqui nos bastidores, separar o vídeo se tiver. Se não, eu te mando na sequência. E aí a gente manda a demonstração. Se você quiser depois mandar qual sistema você usa, a gente já tenta ver se tem algum caso mais próximo. Tá? Então aqui o robô já está terminando, né? Preenchendo item a item todos os códigos de imposto, NCM. E aí eu vou adiantar um pouco. Não, está acabando já, não vou adiantar não. Tá? E preencher o código de imposto. E aqui ele vai terminar o robô, né, a automação desse lançamento. Aqui ele faz vários sequenciais. E aí ele vai ter, terminou, ele fecha tudo, né? Porque era só um lançamento. E ele responde o e-mail, aqui eu vou só adiantar para a resposta do e-mail, com o número do pedido criado. Da requisição de compra criada, desculpa. Né? Então ele já manda e com todas as informações. Então ele faz desde a chegada do e-mail, o lançamento e a resposta do e-mail. E aí ele vai para o próximo fazendo isso sequencial. Tá? Vamos para o próximo. Leitura de nota fiscal é um processo que todo mundo tem quando a gente fala de nota fiscal de serviço, principalmente que não tem
o XML, e é difícil, aí você tem que fazer a leitura do PDF. Aqui é justamente ele fazendo aqui de vários municípios diferentes, a gente ocultou aqui os dados da empresa, mas ele está fazendo a leitura de vários municípios diferentes e capturando essas informações para trazer, para levar para o RP. Aqui a gente vai parar o vídeo no momento em que ele termina de ler todas as notas e consolida num Excel, tá? Mas depois ele leva para o RP. Aqui a gente vai mostrar log e tudo mais, mas só para a gente não perder muito prazo, ele vai abrir aqui os logs, o Excel gerado, e vai ter lá todas as informações, aonde foi salvo, o município, o número da nota, data de emissão, valor e tudo mais. Dá para capturar mais informações, Dabar? Dá, sempre dá. Mas a gente sempre pergunta ali quais informações você realmente precisa para fazer aquilo, ou que você precisa para criar os indicadores. Quanto mais informações o robô lê, mais demorado ele fica na leitura. Aqui a gente viu, ali a gente está falando de 3 segundos em média para ler um PDF. Quanto mais informações ler, vai aumentar esse tempo. Ah, mas quanto vai aumentar? Se eu ler a nota inteira, é ali em torno de uns 15 segundos, 15 a 20. É pouco tempo. É pouco tempo quando a gente fala de 100 notas. Quando a gente fala de 1.000, 3.000 notas dia, essa diferença fica grande. E aí vai impactar, você vai ter que investir mais em tempo de robô. Por isso que a gente sempre desafia ali os clientes, mas o que eu vou lançar no sistema? Que informação eu preciso? Que informação eu preciso tabular para você que é importante para você ter depois, que não vai estar no sistema? E a gente faz a leitura somente disso, de imposto e tudo mais, conforme a necessidade. Tá? Aqui um exemplo usando o site Arquivei, né, que ele busca ali no site da Receita e faz consolidado todas as informações. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, só para tirar a propaganda. Então, aqui, né, o robô ele vai abrir o site do Arquivei e ele vai tirar reportes e a baixa dos XMLs de lá. Deixa eu adiantar um pouquinho que esse aqui, ó, está abrindo o site, vai fazer o logon. Acessa o menu de notas emitidas e aí faz a listagem. Ele pode fazer isso tanto para NFE, CTE e tudo mais. Aí o próprio site faz a consulta, a gente aguarda ele terminar. Esse é um ponto, um processo interessante, porque ele vai lá, ele controla as notas emitidas e recebidas, e ele também monitora as canceladas. Muitas vezes a gente esquece que alguns fornecedores cancelam a nota e a gente tem que cancelar no sistema a tempo. Então, quando a gente faz esse tipo de consulta, é muito importante também lembrar das canceladas, que impacta bastante a operação, porque normalmente percebe depois, né? Ou porque o cliente emitiu uma outra. Eu vou adiantar aqui que o site do Arquivem. Aqui ele terminou de fazer a atualização. E aí ele vai fazer o download ali do relatório. Tá? Com esse download, ali já tem todas as informações das notas. Nesse cliente, a gente não precisa baixar os XMLs e arquivar internamente, porque o Arquivei já faz isso nesse caso. Né? A gente tem alguns outros que eles preferem baixar e subir no sistema GED ou no file server ali. Ele baixa e depois disso ele vai fazer o lançamento. Aí agora ele vai fazer o download do CTS, que é a mesma coisa, né? Justamente para ter tanto CTS não. Tá, eu vou pular aqui, como a gente está com já são 2h30, e eu queria deixar um bom tempo para perguntas no final. Apesar que eu estou respondendo aqui durante, mas no final eu recapitulo todas também. Tá? Vamos para o fiscal. Fiscal, eu sempre falo que ali é um mato alto, onde normalmente tem mais processos a ser automatizados, né? Porque é uma área que fica ali com os processos repetitivos mesmo, né? Então tem lá desde o lançamento das notas para pagamento, que muitas vezes está em compras, muitas vezes está no fiscal, né? Então acabou ficando nos dois, né? A criação do relatório financeiro, que é buscar informações em mais de um sistema, consolidar e entregar, né? A gente tem isso para acionistas, por exemplo, onde o robô chega a criar até o PPT ali, a apresentação para envio dos acionistas para validação também. Então, antes era um processo que era feito manualmente, uma vez por mês, porque consumia quase uma semana do colaborador. Aí, a partir do momento que colocou, o robô ele passa a fazer semanal e aí tem a validação semanal. Acaba sendo um momento de acompanhando a operação com a visão do investidor, muitas vezes. Foi muito bacana esse projeto. Né? Controle gerencial de fluxo do caixa, né, para fazer desde a conciliação e reconciliação bancária, até ali realmente o fluxo de caixa, onde você vai controlando e fazendo as buscas nos sistemas para garantir que está tudo atualizado.
criação de pedidos de pagamento, né? Você pode receber o template das áreas ali para fazer antes da chegada das notas para adiantar, né? Muitas empresas trabalham desse jeito. Emissão de guias e impostos, tudo que envolve governo, né? A gente tem ali normalmente processos repetitivos, porque não dá para fazer muita coisa em massa. Então, eu tenho que gerar FGTS, eu tenho que fazer a parte de ARFES e tudo mais. Então, essa emissão de guias o robô pode fazer já constando no seu sistema, gerando as guias, lançando e enviando para a contabilidade ou para o setor. Então, ajuda bastante, né? Escrituração de datas, né? Nem todo mundo tem a escrituração integrada com as prefeituras, algumas prefeituras não têm integração, então muitas vezes tem que ir lá fazer essa escrituração. E o robô pode fazer quando o volume é alto ali, principalmente quando é serviço, acaba ajudando bastante, né? Quando a gente fala ali de nota de produto, a integração funciona muito bem, né? E a mesma coisa para notas recebidas, né? Ler e lançar em sistema. Baixa de XML, eu vou mostrar um pouquinho, um vídeo, né, de um robô baixando. Deixa eu colocar aqui para rodar. Então, ele está entrando ali no site da Fazenda, né, no conhecimento de transporte, vai fazer o CTE e o NFE, ele já abre os dois sites. Ele vai informar a chave, vai passar ali pelo CAPTCHA, e aí depois clica em continuar. Captura as informações na tela e tabula para levar isso para o sistema e faz a baixa, faz o download em si da NFE para arquivamento, né? Ele passa pelo certificado digital, no caso de download, e leva. E aí fez o download e ele vai fazendo mais nas sequências um por um. Então, é um caso que de um dos clientes a gente baixou ali, acho que 60 mil em um mês para fazer devido a uma auditoria, né? Mas a gente faz para diversos clientes aqui, como vocês viram. Download de notas de prefeitura. Aqui é um caso de contabilidade, na parte da área de contabilidade, onde vai buscar ali no... Opa, deixa eu só tirar o áudio, senão eu fico surdo aqui. Né? Ele vai buscar, ele vai no site da prefeitura, aqui no caso da de São Paulo, e faz o download ali de todas as notas. Né? Então ele passa ali também pelo certificado digital e faz o download. E aí ele vai fazer as baixas. Né? Então ele passa ali pelo certificado, clica em acessar sistema, temos que aguardar o site carregar. Esse é um processo que normalmente é feito uma vez por mês. A gente sempre fala para fazer na madrugada, porque logo nos primeiros dias do mês é onde o site fica mais lento, é onde porque tem a maior carga. Então a gente fala com os clientes normalmente fazer ali a meia-noite 1, meia-noite e meia, logo na virada do mês. E aí o robô já faz todas do mês anterior e consolida. Então aqui ele está fazendo a baixa de um por um. Tá? E aí no final ele deixa todos separados em pastas para levar e importar dentro de um RP. Consulta no site do Sintegra de São Paulo, né? É um outro exemplo. Deixa eu tirar a propaganda. Então ele acessa o site do Sintegra. Vamos mostrar aqui. Preenche o CNPJ, passa pelo CAPTCHA, né? É um CAPTCHA um pouco mais chatinho esse. Então demora um pouquinho mais para resolver. E aí ele faz a leitura e vai para a próxima. Então ele vai fazendo isso em sequência, né? E é super ágil, né? E aí você vai conseguir ter sempre atualizado as informações dos seus fornecedores e fazendo as consultas. Vamos para a área do jurídico, né, que é a última área que a gente vai passar hoje. Depois a gente vai tentar fazer mais por segmentos, robôs para certos segmentos, por exemplo, o que no agro a gente vê que tem mais processos que podem ser auxiliados, né, que o robô pode auxiliar no dia a dia e dar agilidade, mas vamos aqui para o lado jurídico. Né, se vocês tiverem segmentos que vocês estão aí vocês estão assistindo, bota aqui que a gente pensa já para colocar algo para o segmento de vocês também. Tá? Então, um exemplo aqui, né, jurídico acaba sendo ali, querendo ou não, um lugar com muita coisa para automatizar. Justamente porque normalmente a gente está falando de sites governamentais, desde o site do STF, consulta em sites de tribunais, consultar a CND para ver como está a situação cadastral de fornecedores. Muitas vezes isso não está com o jurídico, está com a própria área, né, de financeiro, mas acaba sendo ali muitas vezes uma exigência, né, porque eu vou liberar crédito para uma
o fornecedor ou para um cliente, e se ele está com a certidão negativa ali com bloqueio, é um risco que aumenta. Então, muitas vezes tem que levar esse ponto antes de aprovar, né? Então, vamos para alguns vídeos aqui, né? E se tiver pergunta, vamos mandando, tá, pessoal? Então, o site do STF foi um que eu mostrei, deixa eu adiantar aqui, né? Onde o robô vai abrir o site do STF e baixar ali o diário, tá? Peraí que tá aqui, ó. Agora ele está abrindo o site do STF. Vai selecionar a data e baixar o caderno, e ele vai baixando caderno a caderno ali, né? Depois que ele salva esse caderno na rede, a gente passa por um outro robô que faz a leitura dele e busca palavras-chave ali que a gente chama de busca fonética, onde ele busca palavras-chave ou termos, e aí ele lista isso e entrega um relatório já, por exemplo, com OAB do tipo que contra a OAB do advogado, ou o nome, ou o CPF do cliente. Então ele já consolida as informações ali para facilitar, tá? O próximo é o download de certidões no site da Receita. Deixa eu adiantar aqui. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui ele vai acessar e fazer o download das certidões. Para que usa muito esse para atualizar a base de fornecedores também, né? Ou para consultar quando a sua empresa tem muito cadastro de novos fornecedores, né? Então você tem que ali baixar as certidões. Muitas vezes as empresas deixam para o fornecedor fazer isso para não consumir tempo, né? E aí tem uma pessoa só validando as certidões que o fornecedor manda, o novo fornecedor manda. Mas aí o fornecedor pega uma antiga já vencida ou não manda a certidão certa. Então, alguns dos nossos clientes preferiram já, vamos fazer o seguinte, eu baixo aqui, faço, e aí se tiver alguma coisa errada, o robô já sinaliza para mim, e eu só entro em contato para o fornecedor ou para o cliente regularizar, né? Isso dá muita atração, tira dali, tira você esperar o fornecedor. Muitas vezes está esperando o fornecedor mandar, e você precisa daquele material dele. Então, é justamente para trazer ali a agilidade para a operação do dia a dia. Tá? Vamos para o próximo. Aqui eu volto àquela pergunta que devemos automatizar tudo? Não. Né? Eu passei ali por todos os processos do jurídico. Se tiver mais algum, me manda. Eu falo aqui, jurídico a gente tem bastante coisa, né? Uma área que a gente tem muita demanda. Tá? Sobraram 19 minutinhos aqui para perguntas. Eu vou recapitular as outras perguntas, tá? Que foram passadas. E aí eu respondo uma a uma aqui novamente. E se tiver mais, vão mandando, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, a pessoa não se identificou ali, que foi o tempo de projeto, né? Quanto tempo demora para implementar um projeto como esses que eu passei por aqui, né? Deixa eu só deixar aqui nos meus contatos, porque aí se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo, né? Então, quanto tempo demora? Em média, 1 mês e meio. Varia conforme o tamanho e quantidade de automações, sites, o tempo de mapeamento, né? Porque muitas vezes a gente fecha um projeto, começa um mapeamento e tem que parar ele, né? O mapeamento, o que é? O momento que a gente senta com vocês e faz o passo a passo do projeto. E a gente acaba demorando porque entra no projeto numa fase de fechamento e aquela área não tem mais o tempo para fazer com a gente. A gente tem que parar o projeto, termina o fechamento e a gente volta ali a fazer o mapeamento. Mas em média, 1 mês e meio, tá? Tempo de implementação. O tempo de retorno, a média é 4 meses, varia ali com as variáveis, né? Quantas pessoas envolvidas no processo, se tem hora extra, licença, conta impressão, licenciamento de tudo, CIT, custo do CIT, tudo, a gente envolve para calcular o retorno financeiro, né? A média dos nossos clientes é 4 meses ali. 4 meses, assim, da assinatura do contrato. Assinei o contrato, o projeto correndo bem, sem paradas, né, de mapeamento ou desenvolvimento. Contaria 1 mês e meio, 2 meses de entrega. Em 2 meses de execução, você já tem um retorno financeiro, tá? Então, essa é a média ali do retorno, tá? Se tem vídeo de cálculo de folha, não. Eu recebi o retorno aqui, né? De folha não, porque tem dados sensíveis. Controle de ponto, a gente não tem autorização ali para passar aqui na live, né? Mas eu vou pegar aqui, vou tentar simplificar o vídeo e depois eu mando para você, tá, Caio? Próxima pergunta, né? Conseguimos fazer um relatório de estoque e giro de estoque? Sim, a gente tem isso, inclusive, já, mas é para o cliente específico. Esse é um que acaba sendo um desenvolvimento customizado, que nada mais é que
vamos pensar ali como seria esse processo ali, falando rapidamente. Eu vou no seu estoque, consulto todos os itens e quanto você tem. Vou no sistema de compras e vejo, né, se já não tiver imputado no mesmo sistema, qual a previsão de chegada. Cruzo e vejo ali qual que é a quantidade mínima de cada item, né? E aí converso com a produção, né? Pego ali a previsão de produção de consumo e cruzo. E aí a gente vai conseguir ali, imagina todo dia o robô indo na madrugada, fazendo esse cruzamento, te entregando de manhã quais os itens que você precisa fazer compras urgentes, quais os itens que você está com muito em estoque, e não sei se for um produto perecível que você talvez tenha que fazer promoção para não perder esses produtos, né? E também para você controlar ali a sua produção. Então, dada assim, é onde justamente a gente vai fazer a customização junto com vocês, tá? A pergunta foi do Carlos, desculpa, Carlos, não falei seu nome. Aqui o Rodrigo Sandrin mandou, né? A cobrança é realizada por fluxo do robô ou por horas de consumo da solução, tá? Como que funciona a cobrança do projeto? Normalmente a gente separa em dois custos. O primeiro custo é o setup, né? Que é quando eu vou pegar o seu processo e vou customizar ele conforme a demanda. A gente tem algumas modalidades que a gente fatia também esse setup junto com a recorrência de execução, tá? Um ponto muito importante que aqui a gente preserva, né? Justamente o, o código-fonte é do cliente. Vocês não ficam presos a gente, né, a Bit9. Isso é um ponto muito importante quando você fala de automação. Ah, eu achei um fornecedor que ele cobra mais barato aqui, é um recorrente mais baixo. Mas você tem que sempre perguntar se o código-fonte vai ser entregue e qual a ferramenta que ele está usando, né? Por que essa pergunta é tão importante? Porque daqui a um ano o fornecedor não está te atendendo, o SLA não está legal, ou o atendimento não está bacana, você quer trocar, se o código-fonte é dele, você está preso a ele. Você vai ter que pagar um setup com outro fornecedor, vai ter um tempo ali que você vai ter que provavelmente pagar os dois fornecedores, enquanto o outro fornecedor faz o desenvolvimento. Ah, Dabarto, mas eu não quero comprar licença, né? A licença custa caro, eu prefiro ali no modelo como serviço. O código-fonte para mim não importa. Importa sim, porque você pode migrar de um fornecedor para o outro como serviço, né? Não, mas ele vai colocar aqui dentro de casa, mas ele falou que ele controla tudo e não precisa do código-fonte. Precisa. O código-fonte é a garantia até para você fazer uma auditoria no que o robô está fazendo. Se ele não está capturando uma informação sensível sua e criando um banco de dados dele para ele vender um big data do seu fornecedor. A gente já viu muito isso acontecer. Então, o código-fonte é um ponto importante, desde a auditoria até o ponto ali de você ter uma segurança de poder trocar de fornecedor, tá? Então, voltando à pergunta do Sandrinho aqui, né? Então, primeiro é o setup, onde a gente faz esse setup, e depois a gente cobra por hora do robô, né? Que é quanto ele consome. E a gente vai fazer fit conforme a sua necessidade. Ah, mas eu tenho um robô de lançamento de nota, que eu lanço nota até o dia 15. E no dia 15, eu recebo um volume monstruoso. Depois eu recebo pouquinho, mas no dia 15, imagina que todo dia eu recebo 100 notas, no dia 15 eu recebo 400. Como é que a gente faz? Eu vou ter que contratar mais horas de robô só por causa desse dia? Não, né? Primeiro a gente tem que entender, antes de falar em gastar dinheiro depois que tem o robô rodando, qual o seu tempo de lançar essas notas? Eu tenho quantos dias? Qual que é o SLA, né? O tempo que eu tenho para lançar isso? Eu tenho normalmente 5 dias. Ah, mas depois que colocou o robô é um dia, ou é no mesmo dia. Não, tudo bem, mas os 5 dias. Então, se no dia 15 chega ali 500 notas, 600 notas, eu tenho dia 16, 17 para lançar o que chegou no dia 15. E depois disso, normalmente vai chegar muito pouco, porque é a data de corte. E então, você não precisa investir. Ah, mas eu preciso que seja lançado tudo no dia 15. Não, tudo bem. Dá para você contratar hora extra só para esse dia, e aí é um custo muito menor do que você fazer um upgrade num pacote de 2 para 4 horas, por exemplo, e você investe menor. E você faz conforme a sua demanda. Deixa eu ver ali, faltaram 200 notas. Peraí, vamos colocar mais 2 horas do robô e acabar com as 200 notas ali no próprio dia 15. Então a ideia é que seja flexível. Quando você compra a licença e põe dentro de casa, a licença é sua, você pode consumir 24 horas. Mas lembrar que conforme você vai colocando mais robôs mais automações dentro dessa licença, você tem um impacto ali de você ter a gestão entre as áreas, né? Como que seria essa gestão entre as áreas? Ó, eu tenho o jurídico que roda de manhã, o financeiro à tarde, então o jurídico começa às 9 e normalmente ele vai até às 11. E aí às 11 entra o financeiro. E se o jurídico atrasar porque o volume está maior e aí o financeiro atrasa junto? O financeiro tem que estar ciente que ele pode atrasar ou que ele pode começar antes também.
Então tem que fazer essa gestão. A gente sempre orienta os clientes a dar uma limitada nas horas ali e vai liberando conforme a demanda, até para você controlar e ter um pacto ali com as áreas de qual hora o robô começa. Porque senão fica aquela pressão ali em quem está fazendo a gestão do, olha, são 11 horas, o meu robô não começou. Não, é que está terminando outro. São 11h15 e ainda não começou. Então você acaba ficando fazendo FUP de que robô está rodando. Então é uma dica que a gente sempre dá também, que ajuda bastante quando a licença é dentro de casa, tá? Deixa eu ver se eu respondi toda a pergunta, né? Então respondi, né? Dá para cobrar por consumo, o setup, e quando você tem dentro de casa, você controla, você mesmo controla, né? Ou a gente pode ajudar controlando e fazendo a gestão do ambiente também, tá? Daniel Oliveira, né? Quais os principais processos que podemos automatizar no jurídico, né? Principais processos que a gente pode automatizar no jurídico. Eu vou fazer a brincadeira, mas é tudo que o seu estagiário está fazendo normalmente, né? Quando eu falo com os nossos clientes do jurídico, eles falam assim, Adalberto, eu contrato um estagiário aqui, ele está fazendo, né? E aí, por exemplo, a atualização de processo, criação de petição, subida de petição muitas vezes, controle de honorários. Então, são alguns dos processos que pode ser leitura em diário oficial. A gente tem muito robô de leitura de diário oficial, tanto para o jurídico como para RFPs, né? A gente tem clientes ali da saúde, onde eles pegam, a gente fica monitorando ali os diários oficiais para fazer o cadastro nos fornecedores, para eles terem prioridade e melhor preço numa RFP, né? Então, no jurídico tem muita coisa que dá para ser automatizada, Daniel. Ali, eu fiz a brincadeira do estagiário, nada contra, brincadeira mesmo, mas aí quando a gente fala com os clientes, fala assim, Alberto, eu faço a conta aqui e eu vou colocar um estagiário. Não, tudo bem, né? Mas lembra que o robô vai fazer sempre igualzinho, com uma performance boa. Porque a gente pega muito processo que ali, fugiu, esqueceu de atualizar um processo e perdeu o prazo, toma multa. Ou perde uma causa por causa disso. Então é muito importante a gente pensar se o processo é crítico também, né? E deixar o estagiário como uma função do estagiário, que é aprender dentro da empresa e crescer, né? Então, se deixar ele só consultando o processo e transcrevendo para o sistema, ele não está aprendendo. Talvez você vai chegar no fim do estágio dele, ele não vai estar pronto para assumir. Então, o ideal é que você pense ali nesse ponto, né? Não sei se eu respondi, Daniel, se não manda mais, pode mandar, a gente tem mais 9 minutinhos aqui, tá? Só para não estourar muito o prazo. Vamos lá, depois do Daniel. Aqui o San... Peraí, desculpa. Peraí que eu me perdi aqui no chat, gente. Desculpa. Aqui, vamos lá. Como escolho o fornecedor certo? É uma pergunta difícil, tá? Primeiro, eu acho que você tem que olhar ali os clientes, né? Os clientes deles, o processo, ver se ele está entendendo bem o seu processo. Se ele não está fazendo uma venda padrão, a gente escuta muito, olha, manda o vídeo do seu processo, aí você manda o vídeo, ele já responde quase de bate-pronto ali. Custa tanto. Meio que você vê que é um preço meio flat do preço ali. O ideal, que a gente sempre fala, é que você tenha ali pelo menos a reunião de alinhamento do escopo, se o escopo está bem fechado. Porque é fácil mandar um preço, e aí depois durante o projeto, isso aqui não está no escopo, isso aqui não está no escopo. E aí fica gerando CR, né? E aí gera um estresse muito grande para você. Então, quando você for avaliar, você tem que avaliar desde o processo de venda, né? Porque mas o vendedor ele tá querendo fechar. Então, mas depois que fecha, volta para ele se foi vendido errado. Ele é impactado. Então, o vendedor tem que ter atenção desde o momento de fechar até a linha operação, né? Então, para escolher, eu acho que assim, primeiro, preço é um jeito de balizar, eu entendo. Mas pensa ali quais clientes ele atende, o que você espera do atendimento. Se ele tem clientes de grande porte, significa que os clientes dele têm uma exigência maior com ele. Se ele tem clientes de médio porte, a exigência é outra. Então, tem que entender mais ou menos ali qual o seu porte e que tipo de exigência você vai ter. E aí, entender também se ele está estudando o escopo com você. Escopo aberto não é bom para nenhum dos lados, porque aí vira um projeto de hora aberta, sem fim, o fornecedor está ganhando e você está pagando, né? Então é um ponto ali crítico, tá? Eu consideraria também parceria com os fabricantes, né? Ele vai ter uma garantia ali, você tem uma garantia do fabricante, porque se o projeto não der certo, você pode recorrer ao fabricante ali e pedir um outro fornecedor certificado para isso. Tempo, né? RPA não é um processo fácil é um projeto difícil de ser feito, tá? Um desenvolvedor júnior consegue fazer o processo. Então, você tem que pegar quanto tempo eles estão fazendo, quantos clientes eles suportam e tudo mais. Por quê? Eu posso desenvolver um
Um RPA, eu vou falar o termo que os meus desenvolvedores usam aqui, né, que é um linguição. Tudo na sequência do outro, ou posso desenvolver em módulos. Quando a gente fala de um na sequência do outro, a manutenção é mais difícil, controlar erro é mais difícil, fazer uma identificação é tudo mais difícil. Quando você faz em módulo, um chamando o outro, é muito mais fácil a manutenção. E isso ajuda vocês também, porque eu posso executar o módulo só, por exemplo, é um processo de baixa de nota e depois um de lançamento. Se é um processo só, eu tenho que baixar para depois lançar. E se eu quero só lançar agora porque já baixou e não deu tempo de lançar ou aconteceu qualquer tipo de erro? Então é importante ser modularizado. Tá? Então, para escolher o fornecedor, é uma pergunta difícil de se responder, mas eu iria nessas vertentes ali de o padrão dos clientes, né? Quais são os clientes, o processo de venda, se está sendo detalhista ou não, né? Se está pelo menos fechando um escopo macro, para evitar ali fugir e para não ter briga pelos dois lados, né? A parceria com os fabricantes. Eu acho que aí já é um bom começo para você avaliar, né? E aí depois pode pedir um benchmark. É lógico que benchmark é uma coisa complicada, né? Nem todo cliente daquele fornecedor está disposto a fazer, né? Então, normalmente, por exemplo, a gente, eu só levo para benchmark quando já está ali próximo do processo de fechamento. Logo no começo eu acabo dando uma segurada, porque tem muita gente que pede o benchmark e nem sabe ainda o que vai automatizar. Eu acho que tem toda a jornada ali de venda, a jornada de entender o que é o RPA, como ela vai te ajudar do processo antes disso, tá? Então, é ir medindo, né? E aí também, aquele fornecedor que você pede desconto, ele logo dá 30, 40%, é uma loucura. Não é por aí. Quando a gente fala de serviço, não tem margem. Você tem a licença do RPA ali embarcada no custo, tanto do desenvolvimento quanto na execução. E é em dólar, né? A gente tem pouquíssimas, não tem mais, a gente tinha a WG que foi vendida para a IBM que já está vendendo em dólar também, né? Por mais que tenha preço em real, é balizado por dólar. Então já não tem ali, você acaba não tendo muito como fugir, tá? Deixa eu ver aqui o que o Rodrigo mandou, né? Obrigado pela resposta. A BIT também participa de alteração de processo? Motivo da pergunta. Estamos no segmento de agro e temos um processo de pesagem de caminhão que tem muitas pessoas envolvidas para garantir a pesagem do caminhão e a liberação do mesmo. Se a gente fizesse a leitura da placa por uma câmera, poderia fazer essa interação do robô e otimizar o processo? Sim. A gente já tem, Sandrin. Como que funciona? A gente integra com outras tecnologias. A maior vantagem do RPA, no meu ponto de vista, é que você integra com qualquer tecnologia. Eu posso ir num chatbot e pegar ali os inputs do chatbot e lançar num sistema. Eu posso ir numa tecnologia de leitura de placa, de um OCR, né, que nada mais é que tirou a foto e mandou para o robô pode fazer o OCR. Eu já tenho um sistema que faz o OCR e entrega, e aí posso consultar, fazer as consultas e seguir com o processo. Então a grande vantagem é que a gente consegue integrar. A gente só põe o gatilho, né? O gatilho vai deixar de ser um e-mail e vai ser a placa, o input ali da placa. Então sim, dá para fazer, a gente faz essa alteração, né? E a gente tenta entender ali o processo como um todo, né? E aí vale muito a pena, quanto mais integrações você conseguir trazer de outros sistemas, o gatilho vira menos humano e é melhor para o robô, tá? Aqui a Camila mandou, né? Adalberto, você comentou de 3 a 4 semanas já conseguimos implementar. Caso ocorra erros, iremos ter retrabalho? Eu vou tentar responder meio genérica, que eu não tenho muito detalhe, né? Mas, assim, durante o projeto, imagina que a gente tem a fase ali de documentação, aonde a gente faz toda a documentação do processo, onde clica, por que clica e como faz. Depois tem a fase de arquitetura, onde o arquiteto desenha e vai para o desenvolvimento. Durante a fase de desenvolvimento, tem muito teste, né? E aí, a gente sempre fala para o cliente, manda mais massa para a gente poder testar com muita massa. E aí, a gente vai identificar todos os erros. Mas imagina que foi para a produção, né, e apareceu um caso à parte, um caso novo. A gente vai trabalhar, a gente só vai incluir essa nova regra no robô para ajustar, né? E se tem algum tipo de, assim, a nova regra não chega a ser um erro, né? Uma nova exceção de negócio ali que a gente tem que o robô tem que tratar. A gente vai incluir. Não tem retrabalho, a gente só vai incluir ali com mais uma regra. Ou se tem um erro no desenvolvimento, vai ter correção. Mas como é tudo feito modularizado, a correção é muito mais rápida, né? Então esse é um ponto importante, como eu comentei ali na hora de seleção do fornecedor. Quando é modularizado é mais fácil, e é mais fácil também uma passagem de conhecimento para você entender cada um dos módulos ali. Então tem sim ali um trabalho de
correção, mas não chega a ser um retrabalho, né? É uma evolução, até que a gente fala aqui. A gente aqui nos pacotes, a gente sempre tem horas de desenvolvimento, que é justamente para fazer o robô evoluir. Assim como uma pessoa aprende uma coisa nova, o robô também tem que aprender, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não chegou mais nenhuma aqui. Deixa eu ver se tem alguma aí, eu perdi. Eu acho que eu terminei no tempo aqui, né? Aqui o Rodrigo perguntou mais uma aqui. Desculpa se a gente tem clientes no agro, né? A gente tem diversos, tá? É um dos setores que mais tem crescido com a gente. A gente tem clientes como Raizen, Citrosuco, SLC Agrícola, BP Bung, entre outros. É um ramo que está vindo muito mais para a tecnologia, que antes a gente tinha era difícil chegar no agro e falar de tecnologia, eles estavam muito mais olhando para o campo e não para o back-office. E a gente percebeu ali nesses últimos meses que o agro começou a ver uma possibilidade de melhora no back-office, né? Desde o processo de contratação, input, ou até controles ali dentro, até a parte portuária. A gente tem alguns casos de trading ali. Então, o agro é uma área, é um que tem investido bastante, Sandrinho, e a gente pode conversar sim, a gente tem bastante case e até mostrar um pouquinho do que a gente já fez. E é uma área que a gente percebeu que está crescendo e a gente deve fazer provavelmente uma live ali, um próximo webinar já focado no agro. Tá. Pessoal, estourei o tempo aqui em 1 minutinho. Quero agradecer a participação e as perguntas de todos aqui. Quem não mandou pergunta e quiser mandar depois, fica à vontade. Tem meus contatos aqui na tela. A gente vai disponibilizar depois no YouTube essa live, quem quiser reassistir ou pegar alguns pontos, e eu fico à disposição. Obrigado pela participação, obrigado Sandrinho, Camila, Daniel, Carlos, Caio pelas perguntas, e até mais, gente. Obrigado!